Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, principalmente depois aí de uma semana que eu tive de descanso. Semana passada a gente colocou um videozinho ali sobre a Odontoprev. Então hoje a gente tem bastante coisa para falar, principalmente sobre as decisões tanto do Federal Reserve quanto do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre como eu estou enxergando o mercado nesse momento, né? Qual é esse momento econômico atual que o Brasil está passando. Então, logo depois da vinheta a gente começa. Enquanto a gente não começa, é muito importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente ali embaixo, porque aí esse vídeo sobe e chega para cada vez mais pessoas, e isso faz com que a gente continue fazendo esses vídeos aqui de sábado. Então não deixe de dar aquela ajuda pra gente enquanto toca a vinheta, logo depois a gente já começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar para começar aqui para relembrar um pouquinho do cenário que a gente estava vendo aqui e a gente está vendo agora para 2024. A gente começou 2024 muito otimista com relação ao mercado financeiro. Acreditávamos que a gente teria uma inflação convergindo para a meta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, e aí isso traria uma queda de juros. Além disso, o Brasil entrou nessa ciranda da queda de juros de forma antecipada. Então isso traria até mesmo uma vantagem competitiva para o Brasil, porque em um dado momento a economia do Brasil já estaria crescendo mais forte do que outras, e isso inclusive está acontecendo, né? E inclusive com taxas de desemprego mais baixas e etc. E aí o que acontece? Né? O que acontece é que a política fiscal e a política monetária elas precisam andar juntas. Né? O que isso significa? O governo é responsável pela política fiscal, ou seja, o governo é responsável por fazer o balanço entre a arrecadação que ele tem e as despesas que ele tem, onde ele vai conseguir consumir, e os recursos que foram arrecadados, com taxas, com impostos e etc. E para chegar nessa equação, ele precisa seguir algumas leis. E a principal lei hoje que está aí, né, sancionando essa parte, vamos dizer assim, é exatamente a lei do arcabouço fiscal, que determina que nesse ano o Brasil precisa chegar num déficit primário zero, com uma tolerância de 0,25% do PIB de déficit. Né? Isso representa mais ou menos 28,8 bilhões de reais. O que acabou acontecendo é que no primeiro semestre, tá? E a gente já percebeu isso ali em março, tanto que em abril a gente muda o cenário e faz um vídeo aqui dizendo que o cenário mudou, é o seguinte: se de um lado a gente tinha essa evolução da taxa de desemprego aqui no Brasil caindo, né? Pelo mesmo lado, a gente via um crescimento econômico com o PIB conseguindo crescer cada vez mais. A gente via uma renda real do trabalhador crescendo, que era muito positivo. Por outro lado, a gente via isso daqui, né? O governo central registra déficit primário de 38 bilhões em junho de 2024. Inclusive, o número de junho foi menor do que o de junho de 2023, mas o mais importante é esse daqui. Acumulado do primeiro semestre é deficitário em 68,7 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2023, esse número do primeiro semestre tinha sido 43 bilhões. E o Brasil acabou fechando com mais de 230 bilhões de déficit. Algumas pessoas vão falar que teve alguns precatórios que vieram do governo passado e etc, etc. Se a gente fizer a conta do governo, que eu não concordo 100%, mas se a gente fizer essa conta, o déficit do ano passado deveria ter sido alguma coisa entre 120 e 130 bilhões. Então você imagina, ele saiu a primeira metade
com 43, a segunda metade foi a 130, embora esse cálculo não seja tão bom assim de se fazer, e depois eu já explico por quê. E agora, no primeiro semestre, a gente teve um déficit de 68 bilhões. Para piorar a situação do governo, a arrecadação do Brasil subiu 9% acima da inflação. Quer dizer, bastava você fazer o dever de casa ali nas despesas, e podia até crescer bem as despesas, cresceram em 5%, 6% acima da inflação, que ainda assim diminuiria o déficit, mas não, o governo gastou 11% acima da inflação. Agora, por que eu falei que a conta não deveria ser tão simples assim? Porque o governo teve algumas despesas não recorrentes agora nesse primeiro semestre que devem arrefecer no segundo semestre. Como, por exemplo, a questão ali de benefício de o BPC, né, de prestação continuada, também aquela parte ali das aposentadorias, tá? Tinha muita fila de atraso e agora já está mais ou menos normalizado. Então, aquelas pessoas que estavam recebendo e estavam naquela fila de espera e que precisava ser resolvidos os casos e que acabou sendo um número maior ali em termos de previdência, esse número deve vir um pouco para baixo. Além disso, a gente teve, né, novos impostos, por exemplo, a taxação das blusinhas que vai entrar e que entrou em vigor agora, né, no início de agosto. Então, é muito possível até que, ao contrário do ano passado, o Brasil consiga registrar um déficit menor no segundo semestre do que no primeiro semestre. Além disso, a gente tem que o 13º salário já teve boa parte que foi pago no primeiro semestre também. Agora, o Brasil ele já registrou 68 bilhões de reais de déficit, sendo que o máximo da tolerância da meta, tá, ela é 28,8 bilhões. Então, na verdade, o Brasil tem que gerar um superávit primário de 40 bilhões no segundo semestre, tá? Que é algo que eu não me recordo que o Brasil tenha feito no segundo semestre, mas talvez tenha sido feito em algum momento ali atrás, e vale a pena ressaltar que tem que ser feito sem a venda de ativos, né? Porque esse governo não faz privatização, não faz tanta questão assim de venda de ativos como fazia o governo passado. Então, não é uma tarefa fácil. O próprio mercado não acredita que o governo vai conseguir fazer isso, e aí já no primeiro ano do arcabouço fiscal o governo não conseguiria fazer a meta. De qualquer forma, se o governo mostrar que ele está interessado em manter essa responsabilidade fiscal, mesmo que o resultado venha pior do que aquele da meta, o mercado já vai gostar. Só que a gente só começou a ter alguma sinalização nesse sentido, tanto da equipe econômica quanto do presidente Lula, agora, muito recentemente, quando eles contingenciaram 15 bilhões de reais. Tá? Então, essa é a explicação da questão fiscal. Agora, o que acaba acontecendo? Quando você não tem uma boa questão fiscal, o que acaba acontecendo é que a tua dívida ela vai ficando maior, porque se você tem mais receita, mais despesa do que receita, você vai aumentando ali a tua dívida, vai aumentando a tua dívida. Então, no final das contas, você é um país que acaba tendo cada vez mais risco. E mais risco significa maior juros. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Hoje, por exemplo, o Brasil tem uma dívida que se aproxima de 7 trilhões de reais, a dívida líquida, já excluindo as reservas cambiais que o Brasil tem de 300 e poucos bilhões. Se botar a dívida bruta, já está batendo quase 9 bilhões, 8 bilhões e 800, 8 bilhões e 700... bilhões não, trilhões, tá? Quando eu falei bilhões é porque os números são realmente muito altos. Então, quer dizer, o Brasil, se ele conseguir reduzir 1%, por exemplo, a taxa de juro, tá? E quando eu falo taxa de juro, é essa perspectiva de taxa de juro, o Brasil ele consegue economizar aí com 8 trilhões e 700 bilhões de dívida bruta ou com 7 trilhões de dívida líquida, ele consegue economizar ali alguma coisa em torno de 70 bilhões de reais a 87 bilhões de reais. É um número bastante grande. Esse gasto com juros não está dentro do déficit primário, porque o déficit primário exclui as despesas com juros, mas ele influencia no total da dívida.
E o total da dívida influencia em indicadores que são importantes para o mercado como um todo medir o risco de um determinado país. Então hoje, se a gente pode, por exemplo, investir no Tesouro Direto ou numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA, a IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, a gente pode comprar um título público, chegou a IPCA mais 6,5, agora deve estar IPCA mais 6,2, é porque a percepção de risco do Brasil está muito grande com relação à questão do cenário fiscal. Então, o que acabou acontecendo foi isso daqui, tá? A gente teve um aumento aqui da taxa de juro ao longo do ano. Então, por exemplo, se em março o mercado esperava que a taxa de juro ia terminar o ano em 9,87, por exemplo, né? Isso aqui é uma taxa média do juro futuro de 2025, a gente tem agora 10,68. Tá? Para 2031, essa inflexão foi até maior, né? Ali eu peguei março, então vou pegar igual aqui, ó, de 10,5, 10,6, agora para 12,05. Chegou a bater 12,61 naquela semana que o presidente Lula ficou falando o tempo todo: a culpa é do Banco Central, a culpa é do mercado, a culpa de tudo isso não é nossa, do governo, é o mercado que está acabando com não sei o quê. E aí o mercado vai jogando para cima. E o que acaba acontecendo quando você tem essa perspectiva, esse risco muito maior? A gente tem uma saída de recursos do Brasil. Então, quando a gente tem essa saída de recursos do Brasil, a gente acaba entrando numa situação que é a seguinte: o dólar acaba subindo bastante, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vê um câmbio saindo de R$ 5 mais ou menos, e aí eu estava digitando aqui para pegar o dado exato, ó, de 5 não, de 4,80, 4,90 mais ou menos, e a gente chega a bater agora 5,71 no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E aí o que acaba acontecendo? Né? A gente tem uma inflação aqui que estava convergindo para a meta, e ela passa a ser uma inflação que volta para o topo da meta. Qual é o topo da meta? É 4,50%. Se vocês perceberem, eu não peguei o IPCA, eu peguei o IPCA 15. A única diferença do IPCA para o IPCA 15 é que o IPCA 15 é a mesma fórmula, mas ele é medido do dia 16 ao dia 15 de cada mês. Então esse aqui já está medido até 15 de julho. O IPCA normal, ele só estava medido até 30 de junho. Como teve impacto de aumento do preço da gasolina e a gente teve impacto da bandeira amarela também, eu preferi pegar o IPCA 15. É muito provável que o IPCA tenha já uma nova alta aqui em julho. Vocês podem ver aqui que o preço da gasolina impactou exatamente aqui em transportes 1,12 e a energia elétrica trouxe aqui impacto na habitação 0,49, são os dois itens que mais subiram no IPCA 15. Lembrando que isso aconteceu no início de julho, o IPCA 15 pegou só 15 dias, o IPCA cheio vai pegar os 30 dias. Então a gente inclusive falou que a gente estava esperando que a inflação ultrapassasse o teto da meta em algum mês. A gente até falou agosto, como é de junho... enfim, né, agosto, a gente tem agora que vai sair em julho, depois aqui vai sair em agosto ali no início de setembro, é muito provável que a gente veja a inflação de 12 meses no final de agosto acima de 4,5%. Então, qual é a minha visão de mercado? O Brasil, ele desancorou as metas de inflação principalmente. E ele desancorou a meta de inflação por quê? Porque ele teve uma condução da política fiscal muito ruim, muito precária nesse primeiro semestre, privilegiando muitos gastos, aceitando que a arrecadação iria aumentar no segundo semestre por causa de novos impostos, de novas taxações ou da questão ali do voto de Minerva do CARF, que iria trazer talvez 55 bilhões e agora nessa outra revisão bimestral já baixaram para 37 e o próprio mercado não acredita nem nesses 37. Tá? Então a gente deve ter novas revisões aí para baixo nessa situação, nessa matéria. Mas
o que que a gente viu, o que a gente verificou, né? Essa condução de política fiscal pior trouxe esse impacto na inflação. Por quê? Porque impactou o dólar, que impactou a inflação. E aí, para o mercado consumidor, para o país, para a população e etc., não perder poder de compra e para a saída de dólares do Brasil não ficar ainda mais forte, o que, que a política monetária? Aí sim, o Banco Central ele precisa fazer com os juros, né? Ele precisa, em tese, subir os juros. E foi isso que o mercado aqui precificou já, né? Ele está precificando aqui que a taxa de juro termina em 10,69 no final desse ano, porque esse juro DI 25, ele é vencimento 1º de janeiro de 2025. Então isso aqui é exatamente o final do ano. Por que 10,69 é um aumento de 0,25? Porque aqui a gente está falando do DI futuro, e o DI ele não é exatamente a Selic, ele é um pouco abaixo da Selic, tá? Então ele é uns 10,42, 10,41 nesse momento, então tem aí mais uma alta de 0,25. Tá? Até estava um pouco maior, chegou a bater aqui 10,89, nessa última semana chegou a bater 10,78, e aí a gente entra no comunicado do Copom. O comunicado do Copom acabou sendo positivo, assim como o do Federal Reserve também acabou sendo positivo para a bolsa não despencar, né? Porque o nosso cenário hoje é um cenário para a bolsa bastante conservador, um cenário em que a gente, né, já que subiu muito o dólar, a gente está muito mais investido em empresas dolarizadas, já que essas empresas exportadoras devem se beneficiar desse câmbio mais forte, e a gente também está muito investido em empresas como bancos, por exemplo, seguradoras, que elas tendem a ganhar com os juros mais altos, uma vez que o juro do Brasil deve ficar acima de 10% por um período muito maior do que o inicialmente esperado. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada agora nos dois comunicados de forma rápida aqui. Tá? O comunicado do Federal Reserve não trouxe muitas diferenças, tá, em relação ao dos outros meses das outras reuniões, mas tem aqui algumas pistas mostrando que o Federal Reserve pode cair a taxa de juro em breve. Tá? Uma delas é isso aqui, ó. A gente viu mais algum progresso em torno da meta do comitê de 2%, que é o objetivo final, né? Outra coisa aqui que eles falam é que o comitê vai continuar reduzindo ali, né, a quantidade de títulos do Tesouro, que é aquela política para tirar a liquidez do mercado que já vem sendo feita. E o que acabou trazendo muito impacto aí para o mercado foi exatamente a entrevista depois do Jerome Powell, dizendo aqui que o progresso, né, em trazer a inflação para baixo e em esfriar um pouco o mercado de trabalho, esses dois fatores estão trazendo uma possibilidade de uma queda potencial da taxa de juro em setembro. Tá? Então, o Powell até mencionou a possibilidade desse corte explicitamente. Tá? Mas ele disse que ainda precisa ter alguns dados mais positivos nesses próximos meses para que isso se concretize. Então, olha só que bacana, né? A gente tem uns Estados Unidos que já está prontinho, já está na casca para conseguir começar a reduzir as taxas de juros. Enquanto isso, o Brasil, a gente vê algo um pouco diferente. A gente vê a inflação, ao contrário, indo para cima, e a gente vê uma dificuldade maior de convergir para a meta e um mercado apostando, inclusive, em alta de juros. Agora, por que o mercado não caiu tanto? Né? E por que eu acho que o comunicado do Copom também ele foi um pouco mais suave do que deveria ser? Tá? Primeiro, o comunicado do Copom acabou sendo mais suave porque veio 2 horas antes esse do Federal Reserve, mostrando que pode ter uma queda da taxa de juros. Então, se cair a taxa de juros nos Estados Unidos ao longo do próximo período, a gente já vai acabar tendo menos pressão de juros nos países do mundo. Então, o Brasil, com essa taxa, ele consegue ficar
ainda assim com uma taxa muito maior do que os Estados Unidos. Então, o statement do Federal Reserve ajudou o comunicado do Copom e ajudou o mercado financeiro a não ter uma queda muito forte. A segunda coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte aqui, o comunicado mostra que o Banco Central está fazendo o máximo possível para que não seja necessário outro ajuste monetário. Tá? Então, ele chega a citar aqui alguns pontos que eu acho interessante, que é o seguinte, a primeira coisa, ele já entra aqui, as projeções de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2026. Ele não pensa mais no final de 2025, tá? Porque aí você já não tem mais como comparar com o ano anterior. Tá? E essas projeções de inflação do Copom situam-se em 3,4% no cenário de referência, e o cenário de referência já inclui alguma queda de juro até o primeiro trimestre de 2026 e 3,2% no cenário alternativo, no qual o 10,5% é mantido constante ao longo do horizonte relevante. Então, se a meta é 3%, e mesmo se você manter a Selic a 10,5%, ela só chega em 3,2%, na simulação ali do Copom, a gente tem uma situação que é complicada, né? A gente tem ali uma necessidade, no mínimo, de manter esse juro por um período muito grande, talvez até depois do que o primeiro trimestre de 2026, de acordo com o que está acontecendo hoje. Então, o Copom ele conseguiu trabalhar melhor esse texto porque ele botou que agora o cenário de referência dele é o primeiro trimestre de 2026. Lembrando que isso foi ajudado porque agora a meta de inflação não é mais anual. Né? E eu chiei muito com relação a isso. Falei que quando a gente não tiver a meta anual, o governo, na verdade não é o governo, o Copom vai acabar começando a seguir sempre o teto da meta. Por quê? Porque ele bota um cenário de referência longo o suficiente para você ficar no presente perto do teto da meta, mas no futuro você, entre aspas, você está convergindo para essa meta. Tá? Então, eu particularmente não gostei daquela mudança, acho que funciona muito bem em países desenvolvidos e que a população tem noção de economia. No Brasil, o ideal é que seja a meta anual, mas enfim, isso foi uma questão ali no passado, vocês vão lembrar de vídeos meus com relação a isso. Então, primeira coisa, cenário de referência mudou para primeiro trimestre de 2026. Só como efeito de comparação, o Boletim Focus, por exemplo, o cenário para o final de 2025 é uma inflação de 4%. Então, se a gente tivesse uma inflação de 4%, o Copom teria que subir juro agora. Tá? De qualquer forma, tá? Ele dá uma alfinetada que eu achei muito mais suave do que eu imaginava que viria, provavelmente porque o Lula fez um pronunciamento importante no domingo e também porque teve o contingenciamento. Tá? Mas mesmo assim eles falam aqui, os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária, que foi o que eu expliquei no início desse vídeo, e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços dos ativos e as expectativas dos agentes, que foram esses dados que eu mostrei, taxa de juro futuro subindo e etc. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação, porque aí o dólar não teria subido tanto assim, a inflação não teria feito aquela inflexão para o teto da meta, como eu já mostrei antes. Então eu meio que expliquei o comunicado do Copom anteriormente. E para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, principalmente aquele IPCA mais 6 e pouco do Tesouro Direto, é importante que tenha toda essa política fiscal crível e comprometida. Impacta a política monetária, obviamente, né? Porque se você tem agentes do mercado acreditando que o Brasil necessita de um prêmio alto, você é obrigado a manter juros mais altos. Tá? Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco, amplo conjunto de informações, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros de 10,5% ao ano. Tá? A convergência da inflação para o redor da meta. Agora, o que me trouxe como é que fala? Muita surpresa, tá? Foi essa frase daqui.
Tá? Ressalta demais que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente, em patamar que consolide não apenas o processo de inflação, como também a ancoragem das expectativas em torno da meta. Aí você vai me perguntar assim, mas essa frase está o tempo todo, Raí. Em todos os comunicados essa frase está aí. Sim, mas só que 10,5% de hoje é diferente de 10,5% de um mês atrás, de 2 meses atrás, de 3 meses atrás. Né? Como eu mostrei, as expectativas dos agentes de mercado, elas estavam com um prêmio muito maior. Tanto é que, tirando aí os últimos 4, 5 dias, o Tesouro Direto estava batendo recorde todos os meses em termos de taxa. Tá? Então os prêmios de risco estavam maiores. Até que ponto, com a inflação atual e com o prêmio atual, 10,5% é contracionista. Então, o Copom falando que 10,5% no atual cenário é uma política contracionista, fez com que a Bolsa abrisse em alta na quinta-feira e, enfim, né, com que a Bolsa abrisse em alta na quinta-feira e mantivesse um certo otimismo aí em relação ao mercado. Se bem que agora, ó, agora até já virou aqui, ó, tô vendo aqui, ó, vou até botar aqui maiorzão, ó, é esse candle aqui, ó, abriu e chegou a bater a máxima de 125,26, uma alta acima de 1%, e agora já está em 123,92. Quer dizer, quando não adianta, o mercado não é bobo, né? Ele pode até ficar feliz com alguma frase, mas ele sabe fazer conta, que é mais ou menos o que a gente está mostrando aqui, tá? Então, solução para o Brasil é conseguir entregar aquela meta do arcabouço fiscal. Se não conseguir o déficit de 0,25 do PIB, que fique 0,30, 0,35, 0,40, que é melhor do que as projeções no mercado. Segunda coisa, mostrar que está interessado em fazer isso, e isso vai levar a contingenciamento e corte de gastos. E não apenas aumento de receita via novas tarifas, novas taxas, novos impostos. Tá? Se você conseguir trazer isso e reduzir essa briga política entre Banco Central e governo, o Brasil tem tudo para ter um segundo semestre bom. Eu ainda não vejo isso acontecendo. Então, meu cenário continua sendo conservador e, na minha visão, tá? O cenário conservador não é um cenário necessariamente que você vai precisar perder dinheiro, tá? Inclusive, as nossas carteiras aqui do Dica de hoje, elas conseguiram aí gerar retornos positivos, mesmo carteira de ação, carteira de small cap, carteira de dividendos e etc. Todas elas trazendo retornos positivos ao longo dos últimos 3 meses, que foi quando teve, por exemplo, esse impacto todo. E só para corroborar um pouco mais isso do que eu estou falando, é o seguinte: a gente, né, aqui tem carteiras recomendadas, mas o Dica de hoje, ele fez uma parceria com uma gestora há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a Lave Asset Management, e a gente abriu um fundo lá dentro que visa seguir a carteira Dica Ações. Né? E, por exemplo, aqui ó, nos últimos 3 meses, que foi quando a gente partiu para um viés mais conservador, a gente vê aqui ó, que enquanto o Ibovespa está caindo 0,77, enquanto o Small está caindo 4,88, o fundo, mesmo com taxa de administração e etc., ele está aí subindo 0,84%. Esse aqui é até o dia 30 de julho, que é o último que está aqui disponível no Mais Retorno. Tá? Então, ser conservador não significa você ganhar menos dinheiro ou você perder dinheiro. Tá? Ser conservador significa você analisar que o cenário não é o melhor possível e você saber que esse não é o melhor momento para você sair para caçar e tentar conseguir um ganho adicional. É aquele momento de você ficar encolhidinho se defendendo, e se defender pode ser positivo também, como a gente mostrou aqui em relação aos principais índices. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo. Quem tiver interesse em investir, por exemplo, no Live Indicações,
ele está disponível no BTG, como é um fundo muito pequeno, tá? E na Necton também, mas como é um fundo muito pequeno, ele não fica na vitrine. O único escritório que a gente conseguiu botar na vitrine foi o da Alten, né? Então a Alten lá, o escritório conseguiu comprar a nossa briga e ele botou na vitrine lá, então nosso fundo está na vitrine para clientes da Alten. Tá? E ele está aí andando bem legal, principalmente nesse período agora. E quem quiser não investir via fundo, né? Quem quiser investir direto nas carteiras recomendadas, que acha que fundo não vale a pena, porque aí tem taxa e etc, não tem problema nenhum. A gente também tem as nossas carteiras recomendadas. Aí embaixo você consegue ver no link dicadehoje7.com/assinaturas. E eu já chamo vocês para o seguinte: a gente nesse mês agora, no dia 13, 14 e 15, a gente já vai fazer uma promoção do Dica Internacional, tá? Que é o nosso produto para pessoas que querem investir no exterior. E eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo que a pessoa deve ter alocação nas mais diversas classes de ativos. Por quê? Porque vai ter um momento que a bolsa vai andar melhor, que foi como foi em 2023, e vai ter momento que a alocação no exterior vai andar melhor, como está sendo em 2024. Então, quando você mescla as duas, você tem uma carteira que anda consistentemente para frente e para cima. Então, se você quiser aproveitar a promoção que a gente vai fazer do Dica Internacional, eu convido vocês a participar agora nos dias 13, 14 e 15 do nosso workshop, entrando ali também nos grupos, tá? Se não tiver o link aí embaixo ainda, vai ter nos próximos vídeos. Então acho que é isso, pessoal. Abraço, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Melhorou um pouquinho a nossa visão, mas a gente ainda tem que ficar bastante conservador, porque recuperar a confiança é um assunto que demora um pouco mais, mas a gente não se preocupa também com isso, porque a gente sabe que o nosso lema aqui é que construir leva tempo, né? Não é em um mês, não é em 2 meses, não é em 3 meses. Investir é para a vida toda. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.